Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos falar, pessoal, sobre como selecionar um orifício de válvula de expansão termostática, no caso aqui da Danfoss, a modo antigo, via catálogo. Muitos falam, eu não quero ter o software, eu não desejo fazer isso via o Pulse Electro, via software, e eu quero fazer como sempre foi feito, como é feito por catálogos, como é feito pelo manual. Então tá aqui, pessoal, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês uma forma simples, fácil, rápida, de como fazer a seleção do orifício da válvula de expansão termostática via catálogo, tá? Então, primeiramente, naturalmente, você vai ter que estar em posse do catálogo do fabricante da válvula de expansão. No nosso caso aqui dessa videoaula, da válvula de expansão Danfoss, tá? Dito isso, o que acontece, pessoal? Você de posse desse catálogo, que eu posso fornecer para vocês via PDF, basta vocês pedirem nos comentários, ali que eu deixo o meu número do WhatsApp para eu informar para vocês ali, para vocês pegarem o catálogo, tudo bem? Muitos de vocês já devem ter no arquivo de vocês isso, então vamos para frente, pessoal, vamos mostrar, vamos explicar nessa videoaula como fazer essa seleção de uma forma manual, sem o uso do software, perfeito? Primeiramente, quando você for selecionar um orifício para válvula de expansão, você tem que ter um ponto de partida. Qual é o seu ponto de partida? É a carga térmica do teu evaporador, ok? Então você vai ter um evaporador, justamente aqui nós temos um exemplo de um evaporador de uma câmara fria, de uma câmara frigorífica, e esse evaporador vai ter sua capacidade de troca térmica. Dentro dessa capacidade de troca térmica, que você vai fazer, você vai ter a referência para você fazer a seleção do teu orifício da sua válvula de expansão, tá? Aqui nós temos o evaporador da Eugin, um FXB+, poderia ser um MIPAL, poderia ser um evaporador Delta Frio, um Trineva de outro fabricante. Basta você ter o modelo do evaporador, com a sua capacidade de troca térmica. Isso é determinado pela carga térmica aí, que já tem as outras videoaulas nossas aí mostrando como determinar a carga térmica numa câmara frigorífica, ok? E você vai, por exemplo, selecionar aqui a nossa temperatura de evaporação. Nesse caso aqui, vamos supor que a nossa câmara frigorífica opere a 0 grau e é uma câmara de resfriados e que nós vamos evaporar ela a menos 10 graus Celsius no R404A. Uma aplicação bem comum de câmara frigorífica de resfriados, um expositor também de resfriados, por que não, tá? Evaporação a menos 10 aí para manter esse ambiente aí na temperatura de 0 graus, e com delta de 10, aí um delta até bem elevado, ok? Dito isso, o que acontece? Determinei minha temperatura de evaporação menos 10, tá? E eu tenho uma carga térmica aqui de 2.233 kcal/hora no modelo do evaporador, um FXB+, 0,24, tá? Então, eu tenho o evaporador, tenho o modelo, tenho a carga térmica, tenho a sua temperatura de evaporação. Com esses dados, eu já consigo ir para a tabela para selecionar o orifício da minha válvula de expansão, ok? Só tem um detalhe, o catálogo da Danfoss, particularmente, ele não vem em kcal/hora, ele vem em quilowatts, ok? Então eu tenho que fazer a transformação da energia de kcal/hora para quilowatts, ok? Então, energia térmica, pessoal, quando você fala em BTU/hora, kcal/hora, quilowatts, watts e TR, é a mesma coisa, se eu estou falando de uma forma térmica, ok? Então eu posso transformar isso. Eu posso transformar BTU em quilocal, quilocal em quilowatts, quilowatts em watts, watts em TR, TR em BTU. Qualquer coisa aqui eu transformo uma na outra. Catálogos norte-americanos vão vir em BTU/hora, inevitavelmente, tá? Catálogos na norma do SI, do Sistema Internacional, estão em quilowatts. Aqui no Brasil, muitos catálogos estão em kcal/hora e por aí vai. Você também vai ter muita coisa em TR também, tá, pessoal? Não confundir esse quilowatts, por favor, quilowatts e watts térmico com quilowatts e watts elétrico. Não façam essa confusão, que isso você pode ter problema de seleção de dados, tá? De informação. Até porque, se você dividir um watt pelo outro, você tem o COP, tá, pessoal? Mas, de novo, não confundir watts térmico com watts elétrico. Dito isso, o meu fator de conversão aqui é 860, tá? De quilocal para quilowatts. Então eu faço a conta, pessoal. Eu divido 2.233 kcal/hora por 860 e eu vou chegar aqui em 2,596511, por aí vai, quilowatts, tá? Arredondando, eu tenho aqui 2,6 kW.
O que esse número me diz? Me diz que o meu evaporador me entrega 2,6 kW de troca térmica, ok? É a capacidade térmica do meu evaporador a menos 10 graus Celsius, evaporando com R404A. Feito isso, nós podemos agora sim pensar em selecionar o nosso orifício. Mas, antes de nós selecionarmos o nosso orifício, é bom vocês entenderem aqui, pessoal, que os fabricantes têm várias capacidades e tamanhos de válvula de expansão. Tá? Aqui nós estamos falando da válvula de expansão da Danfoss. Mas, quando você for fazer essa seleção, prestar atenção no corpo, no tamanho, tá? Eles chamam de corpo, né, da válvula, mas no tamanho da válvula, nas suas capacidades. Por exemplo, aqui eu vou citar as 3 mais utilizadas para câmaras frigoríficas. Nós temos a TD1, que é uma válvula pequena, tá, pessoal? Ela tem aqui capacidades de 0,4 kW a 4 kW. Ela não tem orifício intercambiável, ou seja, você vai comprar a válvula inteira, completa. Quem é do ar-condicionado deve lembrar bem desse detalhe, né? Dessas válvulas que já vêm com seu orifício interno, ok? Então, o que acontece aqui, pessoal? Isso aqui é uma válvula pequena, barata, ela custa 1/3, 1/4 do valor de uma válvula corpo 2, tá? Que é que nós vamos selecionar o orifício aqui. Ela é muito usada em pequenos expositores, pequenos balcões, até pequenas câmaras frigoríficas, tá? Fabricantes aí daqueles equipamentos de refrigeração comercial para cozinhas industriais, refrigeradores comerciais de pequeno porte, usam muito essa válvula. Mas essa válvula você não encontra facilmente para comprar numa loja de refrigeração. Aqui na Girelli Refrigeração até tem, mas tem alguns tamanhos, não vai ter todos os tamanhos. Por quê? Isso aqui é vendido mais para fabricantes, tá? Então o fabricante vai lá e compra uma caixa com 20, com 40, ela compra no múltiplo que ela precisa, porque ela faz equipamentos seriados, ok? Em série. E logicamente ela paga muito barato por isso. Mas, para o nosso dia a dia em campo, pessoal, de instalação, essa aqui não é uma válvula usual de ser comprada, tá? E a sua capacidade também é pequena, ela vai de 0,40 a 4. Você não tem muita margem de manobra, porque ela já vem pronta, pessoal. Por exemplo, a válvula de 0,40 kW, ela é uma válvula. A válvula de 4 kW ali, ela é outra válvula. Nessa gama ela tem vários tipos de válvulas, mas não existe isso de você trocar o orifício dela. Ela é uma válvula de corpo único aí, como mais para quem trabalha com ar-condicionado, muito similar. Aí nós temos as válvulas que são a T5 e a 55, a T5 e 55, pessoal. São aquelas válvulas maiores, elas vão de 6 kW a 280 kW, tá? Capacidades bem grandes. Ela se divide basicamente em 3 partes, né? Ela tem o corpo, tá? Que é ali a carcaça de solda, né? Onde você vai fixar ela, o suporte. Você tem um elemento termostático, tá, pessoal? Que é o núcleo dela ali, né? Perdão, você tem o elemento termostático, que é o elemento que faz ali a modulação termostática. E ainda você tem o núcleo, que é o orifício dela, tá? Então você consegue aí modular ela de 6 a 280 kW. Não vamos falar dela nessa videoaula, tá? É uma válvula já de grande capacidade. Onde que é usada essa válvula? Basicamente em câmaras frigoríficas de grande porte, pessoal. Câmaras frigoríficas aí maiores, vamos dizer assim, né? Vamos se deter nessa videoaula, nessa válvula aqui, pessoal, que é a válvula usada no nosso dia a dia, tá? É a nossa tradicional corpo 2, tá? Que ela vem com orifício intercambiável, tá? Você tem ali o orifício ali que está separado da válvula, e graças a esse orifício eu consigo modular ela de 0,30 kW, dependendo do regime de operação, até 22 kW. Qual que é a vantagem dessa válvula, pessoal? Que com um corpo só, tá? Seja a T2, que é a interna, a T2, que é a equalização externa, com um corpo só, eu consigo modular desde o orifício 00, 0x, até o orifício 6, pessoal. E eu consigo modular ela aí, conforme o fluido refrigerante e a sua temperatura de evaporação, de 0,3 kW até 22 kW, tá? Então eu tenho uma grande faixa de aplicação. É sem dúvida nenhuma a válvula mais vendida, a mais usada, a mais fácil de você encontrar em qualquer loja de refrigeração, aí, indústria, equipamento, fabricante. Você pode perfeitamente, pessoal, quando você tem uma TD1 instalada, se ela der a capacidade, você pode substituir pela T2, tá? Desde que caiba, né,
Tem espaço para isso, porque é uma válvula maior, mas você pode fazer essa transição, vamos dizer assim, numa manutenção. Até porque você não vai achar TD1 tão facilmente. Então nós vamos falar dela agora. Então agora vamos ao ponto, né, pessoal? Toda essa introdução para nós chegarmos como selecionar o orifício, ok? Então o que vai acontecer? Você vai ter uma tabela como essa aqui, tá? Quem não tiver tabela, pede nos comentários, eu mando o PDF para vocês via WhatsApp, tá? Você vai ter essa tabela aqui, pessoal. Com essa tabela em mãos, como que você faz para selecionar? Nota que tem muita informação aqui. Então, primeiro passo, pessoal, para nós selecionar o orifício da nossa válvula de expansão, é determinar o fluido refrigerante. Qual gás que eu estou trabalhando? No nosso caso, no nosso exemplo, R404A. Então, eu tenho que pegar ali a nossa coluna do R404A, não tenho o que fazer. Por que eu vou pegar do R22, R34A ou R407C? Não faz sentido. Aí, pessoal, começa a ficar um pouco mais complexo. Qual a minha temperatura de condensação? Então, por norma, quando você está projetando ainda, você está começando o seu projeto, por norma nós temos assim, pessoal. Quando se usa torre de resfriamento, né, resfriamento à água, o pessoal gosta de falar que é 35 graus Celsius. Mas a gente sabe que ele opera até 40 graus Celsius ali, mas para dimensionamento da válvula o pessoal usa muito 35 graus Celsius ou 40. Quando é condensação a ar, que é o mais usado, que é o nosso condensador tradicional ali, nossa unidade condensadora com o nosso ventilador, nós sabemos que ela vai operar entre 45 e 50 graus Celsius. Então eu vou selecionar minha válvula cravando 45 graus Celsius. Se fosse condensação estática, como é o caso dos nossos refrigeradores domésticos, freezers, que não tem o nosso ventilador, né, pessoal? Geralmente essa condensação aí vai para 55 graus Celsius, que é mais ou menos a nossa condição Ashore, né, de teste lá que a gente falou no dimensionamento de compressores, ok? Mas aqui, para o selecionamento de válvula, para o condensador a ar aí com ventilador, padrão 45 graus Celsius, é o mais utilizado, tá, pessoal? Então já defini minha linha, vou estar na linha do 45 graus Celsius, ok? Defini meu gás, defini minha condensação. Perfeito, pessoal? Agora, eu tenho que pegar a coluna da minha temperatura de evaporação. Lembram no começo aqui da nossa videoaula que nós falamos que nós ia evaporar a menos 10? Então é menos 10. Eu venho na coluna do menos 10 aqui, pessoal. Olha só, eu já comecei a selecionar bem, restringir bem o que eu vou pegar de informação aqui, ok? Notem que eu já tenho uma intersecção entre a condensação de 45, a evaporação de menos 10 no gás DR404A. Então eu já diminui ali para minha oferta de orifício, né? Que vai do 0x ao 0,6, tá, pessoal? São 8 possibilidades, tá? Então o que acontece aqui? Você vai pegar a capacidade do seu evaporador, que é 2,6 kW, e bingo, pessoal, na mosca, achei o 2,6 kW. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e acabo vendo ali o orifício 0,2. E o que vai acontecer aqui? Tragicamente, miseravelmente, o estagiário errou, tá? Ele, infelizmente, errou, né? Erro do estagiário. Porque o que ele vai pensar, né? Ele é induzido ao erro. Ele fala, pô, meu evaporador é 2,6 kW. Eu tenho um orifício para 2,6 kW. É esse orifício que eu vou aplicar. Não, não vai ser esse orifício que você vai aplicar na aplicação aí de refrigeração comercial para uma aplicação em câmara fria ou expositor comercial, tá? Isso aqui está errado. Não vai ser o orifício 2 que você vai usar, tá, pessoal? Você vai ter que calcular isso aqui da seguinte maneira. Você vai ter que pular um degrau para cima, pegar um orifício maior, que é o 4,6 kW, não o de 2,6. E aí sim, você vai usar o orifício 0,3, tá? T2 quer dizer que é meu corpo 2 da válvula, né? Corpo 2, orifício 0,3. Por que isso? Por que eu não uso o de 2,6 e por que eu uso o 4,6? Eu expliquei isso nas videoaulas quando eu expliquei como selecionar orifício via software no Cool Selector. O link vai estar aqui na descrição depois. E eu também expliquei isso na válvula de expansão eletrônica da Carrel. Mas eu vou explicar aqui de novo, pessoal. O que acontece aqui? Eu vou pegar o orifício 0,3, por quê? Porque eu tenho a minha capacidade do meu evaporador de 2,6 kW, tá? E eu tenho a minha capacidade do orifício, a minha válvula vai operar com uma capacidade com o orifício 0,3 de 4,6 kW.
Isso aqui significa, pessoal, fazendo a conta 2,6 divididos por 4,6, significa que a minha válvula vai operar na capacidade do evaporador 56,5% aberta, ok? Então, o que acontece? Se eu usasse o orifício 02, ela ia operar a todo momento 100% aberta. Ela não estaria trabalhando de uma forma dinâmica. Lembrando que a função de uma válvula de expansão, ela é abrir e fechar, tá? Ela é modular a passagem do fluido refrigerante, regular a pressão. Por quê, pessoal? Porque dessa forma eu consigo aproveitar a melhor capacidade do evaporador, eu consigo controlar o superaquecimento do meu compressor e eu consigo me fechar quando a minha carga térmica diminui e eu consigo abrir quando a minha carga térmica aumenta, seja por introdução de produto no ambiente, seja por abertura de porta, ok? A última coisa que eu quero é uma válvula que não module, uma válvula que fique travada em 100%, tá? Se fosse para isso, uma brincadeira à parte, usa um orifício que é muito mais barato, tá, pessoal? Mas não é o caso, tá? É só uma brincadeira. Nesse caso, eu vou usar aqui um orifício de 0,3, minha válvula vai trabalhar com capacidade de 4,6 kW e eu vou estar com o meu evaporador rendendo 2,6 kW, trabalhando com 56% da válvula de expansão aberta. E eu tenho toda uma faixa, uma amplitude, para eu poder abrir ou fechar ela conforme a necessidade, tá? Lembrando aqui, pessoal, o número ideal a ser alcançado é 70%. Guardem esse número de 70%. Mirem os 70%. Mas não tem problema nenhum eu selecionar uma válvula com 56,5%, porque era a única opção aqui de catálogo, tá? Mas quanto mais próximo do 70%, melhor. Para cima, você pode chegar aí até próximo de 90%, tá? Passar de 80%, 85%. Sempre mirando 70%. Quanto mais próximo de 70% você ficar, melhor a tua válvula vai modular. Ela vai ter mais faixa de modulação. Porque isso, de novo, acima de 100% não vai modular mais, porque ela já está dando passagem máxima. Abaixo de 40%, 30%, ela começa também a não modular corretamente. Tá? Então, meu ponto ideal é 70%, limitado ao que o catálogo me oferece, nesse caso, 56,5%, tá? Então, essa parte aqui é um pouco mais complicadinha, um pouco mais complexa, mas preste atenção, não se seleciona o orifício pela capacidade, e sim por 70% de sua capacidade. Perfeito? Dúvidas? Estamos nos comentários. Então, o nosso orifício aqui, pessoal, selecionado é o orifício 03. Perfeito? Lembrando, pessoal, que nós temos uma videoaula, tá? Vai ficar aqui nos comentários, explicando como fazer a mesma seleção utilizando o software Pulse Electro. Aí cabe a você, meu nobre espectador, escolher se você prefere escolher isso via software ou via tabela, tá? Muito obrigado pela atenção, tá? Se vemos no próximo vídeo e um bom dia a todos.